Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Dando continuidade ao que falávamos sobre mordomia e espiritualidade, é importante nós ingressarmos no aspecto das responsabilidades atribuídas ao cristão por essa verdade, por esse ensinamento e por essa doutrina. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, do 1 ao 5, ele começa dizendo o seguinte: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Graças a Deus pela sua palavra e que Ele abençoe a nossa breve meditação nesses ensinamentos para a edificação nossa e de todos. Paulo, como nós já declaramos, ele preferia se apresentar como servo de Cristo, como escravo de Cristo. E ele deixa uma coisa interessante aqui. Quando se fala em mordomia, fala no bom administrador, né, no bom mordomo. E ele fala aqui: todos devem nos considerar servos de Cristo, escravos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. E todo aquele que recebe. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Fiéis a quê? Fiéis a quem? Que fidelidade é essa e que mistério é esse sobre o qual o apóstolo Paulo está chamando a atenção para a sua vida e chamando a igreja para a mesma responsabilidade que ele tinha como si. Que mistério é esse? É o mistério do Evangelho, é o mistério da salvação, é o ministério da reconciliação. O próprio apóstolo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos aqui 18, ele diz o seguinte, quando está falando da perfeita reconciliação com Deus: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Além disso, assim, vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. O ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo perdido, o mundo de pecado, as pessoas deste mundo que não tinham mérito, não tinham justiça, não tinham como se reaproximar de Deus se não fosse o agir soberano e misericordioso do Altíssimo. O que significa isso? Significa, em termos práticos, que ninguém foi chamado para o ministério do juízo final. Ninguém foi chamado para o ministério do juízo eterno. A nossa responsabilidade como mordomos, como fiéis administradores da graça de Deus, a humanidade a ser revelada, proclamada, anunciada por nós, porque a reconciliação foi estabelecida por Deus através de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Redentor, o Salvador, o Reconciliador. Tá, mas e como isso vai ocorrer? Como isso vai operar? Como as pessoas serão reconciliadas, salvas, regeneradas, resgatadas, transformadas, se não ouvirem a mensagem da reconciliação? A responsabilidade principal que recai sobre a vida do apóstolo Paulo, por isso ele fala, além disso, se requer que todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Fiéis a quê? A quem? Fiéis a Deus. Fiéis à responsabilidade de proclamar o evangelho da salvação. Ou seja, a mensagem, o ministério
da reconciliação. Isso é um mistério? É claro que isso é um mistério. É claro que isso é um mistério. É claro que isso é maravilhoso. É claro que isso é algo que chega até a confundir as nossas mentes. Em dado momento, no seu ministério terreno, Jesus Cristo exultou, agradeceu a Deus, porque verdades ele havia ocultado de ricos e poderosos, e ele estava proclamando as verdades eternas para os pobres da Galileia, para os aflitos da Judéia, para os desesperados de regiões próximas e distantes de onde ele proclamava o evangelho da salvação. É um mistério, é um mistério. Porque Deus escolheu para discípulos e apóstolos, discípulos principais e apóstolos, 12 homens comuns, 12 homens, como dezenas, centenas de outros homens que havia sobre a terra. Nós temos aí um erudito, um fariseu, um homem muito hábil, um pensador assim, com um discernimento, um conhecimento extraordinário, que é o apóstolo Paulo, mas ele mesmo se considera como um nascido fora do tempo, indigno de ocupar a posição para a qual ele foi chamado, porque ele, no início, havia sido perseguidor da igreja de Cristo Jesus. É um mistério. Nós, nas nossas estratégias de apresentação, de desenvolvimento, de projetos nossos, alguém quando está lançando um projeto, inicia com uma grande inauguração. Jesus Cristo nasceu num vilarejo quase que esquecido, em Belém da Judéia. Depois de algum tempo no Egito, ele cresceu, viveu durante muitos anos em outro lugar também, pouco lembrado, Nazaré, da Galiléia, entre os galileus, que não eram tidos como a elite representativa da religiosidade judaica daqueles dias, porque era um povo de uma região fronteiriça, expostos às contaminações de outras culturas, de influências danosas ou perigosas, vítimas de preconceito entre os próprios irmãos na própria nação. O aparecimento, o surgimento, o desenvolvimento da mensagem do ministério da reconciliação surgiu de forma humilde, singela, simples. Culmina com a crucificação do Senhor, que leva Deus a exaltá-lo, a ressuscitá-lo dentre os mortos e levá-lo aos céus. O Espírito de Deus, o Espírito de vida e ressurreição, o Espírito da criação, o Espírito do Altíssimo, foi derramado sobre a vida de homens e mulheres comuns entre os judeus. Os palácios estavam lá, o grande templo estava lá, mas comum, povo reunido num lugar simples, num lugar comum, entre o povo comum. Esse é um mistério do porquê Deus decidiu agir dessa maneira e porque ele dispensou a nós tamanha responsabilidade de darmos continuidade à proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, a darmos seguimento ao anúncio da mensagem de reconciliação, ministério da reconciliação. Então é só você olhar ao seu redor, é só você olhar para a sua própria vida, é só você olhar atentamente para a maneira como temos vivido a fé evangélica, como se a expressão fé evangélica fosse mais poderosa do que cristianismo, fé cristã, fé ortodoxa. Nós gostamos aí de um acréscimo para dar a impressão de que estamos mais comprometidos, quando na verdade é apenas uma maneira peculiar de dizer a mesma
e eterna verdade. A mensagem do Evangelho, o ministério da reconciliação e a mordomia e a espiritualidade. Estamos comprometidos principalmente com isso? É o nosso propósito, de fato, que o compromisso de Deus em Cristo Jesus de reconciliar consigo mesmo a humanidade pecadora, responsabilidade lançada sobre nós, é o que o apóstolo Paulo fala aqui, nós estamos priorizando através do nosso viver. Pregações tem muita gente, tem gente pregando muito melhor do que eu. E tem todo gênero de pregação hoje em dia. Eu quase não tenho pregado sermões, não tenho, porque entendo não é o momento principal. Como já foi dito, primeiro estamos buscando na memória, no material que dispomos, fazendo uma revisão, uma reavaliação, marcando posições, né, apresentando considerações que julgamos assim importantes, para depois, estabelecida essa base, essa fundamentação, toda essa fundamentação, né, devidamente balizados, podemos pregar com mais tranquilidade. Porque não faz sentido dedicar-se à oratória, à pregação, à apresentação do sermão, da mensagem sacra, se não deixamos claro qual é o nosso compromisso, qual é o nosso comprometimento e quais são os nossos objetivos e propósitos com isso. Porque dizer mais do que está sendo dito é, acrescentar pouca coisa. Agora, quando apresentamos primeiro as balizas, os fundamentos, o propósito, os objetivos, aí permitimos que a nossa pregação, que o nosso sermão, que o nosso viver seja sondado, perscrutado por aquele que nos quiser ouvir, assistir. Porque aí sim fará sentido. Porque do contrário, parece só uma oposição sem cabimento, uma crítica desmedida. No momento em que a igreja está tão fragilizada, levanta-se mais um para dizer: não, não é nada disso. O que estamos querendo não é pegar a fissura e derrubar a parede, não. O que queremos de fato saber é o quão comprometida está com a mensagem de Cristo a igreja que se apresenta como igreja de Cristo. O quão disposta está em viver em harmonia, em comunhão com a palavra de Deus, a igreja que se declara a igreja de Deus. É simples. É simples. E, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande que foi lançada sobre a vida do cristão. É uma responsabilidade muito grande, que envolve uma postura do quê? De submissão, de obediência, de adaptação da nossa mente, do nosso vocabulário, de submissão dos nossos sentimentos e emoções, dos nossos altos ideais de vida ao propósito de Deus. Essa é a simplicidade, essa é a objetividade da mordomia, da espiritualidade e do ministério da reconciliação. Por isso que o apóstolo Paulo se apresenta dessa maneira, porque ele compreendeu. Porque ele compreendeu muito bem. Os apóstolos também compreenderam. Ficou gravado na alma deles, ficou gravado no espírito. A palavra de Cristo foi esculpida nos corações, na alma, nas mentes. Passou a fazer parte da vida. Da vida. Da vida. Não era uma manipulação. Não era uma maneira de alcançar posição social. Não era um negócio. É a própria essência, a própria razão de viver. E viver para a glória de Deus. Isso é que é fascinante. Isso que moldou as vidas, o caráter, a disposição, a vontade, a ponto
de se apresentarem como o quê? Como servos, como mordomos, como administradores, nunca como senhores. Se como senhores, dispostos a submeter totalmente esse senhorio à vontade de Deus em Cristo Jesus. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Por isso que eu falo, porque eu peguei esse conceito. Não é o ministério do juízo final, não. Não é nossa responsabilidade julgar. Não é nossa responsabilidade condenar. Você vai lançar condenação sobre uma humanidade que já está debaixo do pecado. Meus parabéns. Você é fantástico. Você é o cara extraordinário. Só não é cristão. Só não tem compromisso verdadeiro com o ministério a nós confiados, que é o ministério da reconciliação, ou seja, da salvação, do resgatar das trevas e trazer para o reino da luz. Está preocupado em julgar o mundo, em condenar o mundo? Preocupado em julgar o irmão, em condenar o irmão? Não está de acordo com os meus padrões. Acorda, rapaz. Acorda para a vida, acorda para Cristo. Não está vendo que é o fogo do inferno que está já queimando seus pés? Fritando seu cérebro? Angustiando a sua alma? Enfraquecendo o seu espírito? Você está no ministério paralelo, você está no ministério de Satanás. Quem pode estabelecer de fato se há ou não esperança é Deus. A nossa responsabilidade é sermos fiéis a Ele naquilo que Ele exige de nós. É o que nós já falamos. Se outros não estão vivendo, é problema dos outros. Se há aqueles que querem viver de maneira equivocada, é problema deles. O meu é que a minha vida seja aceitável ao meu Senhor. O meu problema, o meu questionamento, o meu propósito, o meu objetivo é não ser envergonhado no dia de Cristo Jesus. De que me valeria ou de que valerá para você aplausos, tapinha nas costas? De que valerá na vida de muitos esses bens, essas propriedades, essa autoridade, esse poder, essa influência, se no dia de Cristo Jesus serão eternamente envergonhados? Eternamente envergonhados. Essa consciência, essa conscientização que a palavra de Deus traz até nós. Assim, nada julgueis antes da hora devida, aguardai até que venha o Senhor. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa, cada indivíduo, cada um de nós receberá de Deus a sua recompensa. É o que diz o apóstolo, é o que diz a palavra de Deus. Se a nossa esperança não vai além dos assuntos desta vida, deste mundo, das questões temporais, finitas, nós somos infelizes. Por que depressão? Por que angústia? Por que desespero? Por que morte? Por que ódio? Por que violência? Por que truculência? Porque está havendo uma precipitação. O tempo é de proclamação do Evangelho. O tempo é de viver o Evangelho debaixo da graça de Deus. A mensagem que a nós foi dada por Deus em Cristo Jesus é a mensagem da reconciliação.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três estão sempre atuando juntos, são como que gêmeos, aspectos inseparáveis de uma mesma realidade, são entranhados, fé, esperança e amor. É o que deve ser permanente na nossa vida, é o que deve moldar o nosso caráter, é o que deve dirigir as nossas ações, os alvos que devem ser confrontados com os nossos compromissos, com os nossos desejos e ambições. O ministério da reconciliação. Mordomia cristã é estar disposto a dar continuidade a esse serviço, como o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus, o ministério da reconciliação, a proclamação do evangelho da salvação em Jesus Cristo. E ele não está dizendo que todas as pessoas devem considerar a mim, apóstolo Paulo, exclusivamente eu, como servo de Cristo, encarregado do ministério. Você pode até tentar forçar aqui uma figura de linguagem, mas ele passa isso para si, para o seu ministério, para os seus discípulos e para a igreja como um todo. Nesse período que todo mundo sonha em viver de alguma maneira essa graça maravilhosa, essa manifestação do poder, da graça de Deus, esse agir soberano do Espírito Santo sobre a vida de homens e mulheres. Todos querem. Todos querem. Todos. Católicos, protestantes, ortodoxos, igreja copta, igreja anglicana, evangélicos, pentecostais, neopentecostais e tantos ais que tem mundo afora. Todo mundo quer ser herdeiro dessa fé. Todo mundo quer carregar aí a tocha dessa espiritualidade que proclama, que vive, que abala o mundo, que transforma a realidade. Todo mundo quer ser herdeiro disso. Todo mundo. Todo mundo começou antes, mas ele vai falar, não, o nosso serviço, o nosso ministério está ligado à igreja dos primeiros dias. Todos queremos. Todos queremos. A questão é, o quanto estamos dispostos à entrega necessária para experimentarmos em nossas vidas a realidade, essa verdade que a palavra de Deus assim o proclama. O querer é nosso. O realizar está nas mãos de Deus. O realizar está na soberania de Deus. A decisão é dele. Por isso que não posso apresentar uma receita. Tem dezenas, centenas de livros, de material que nós lemos, aprendemos, respeitamos, mas depois de algum tempo, algum conteúdo parece dar a impressão de que está apresentando uma receita, uma fórmula mágica, infalível, de que se você cumprir determinadas tarefas, Deus certamente responderá. Eu não posso dizer isso. Deus responderá conforme as nossas expectativas. Que Deus responderá, isso é evidente. Mas a palavra de Deus nos chama, nos convoca para uma entrega voluntária, como o servo, como o mordomo, como o fiel administrador, que não está pensando no resultado, está pensando no ato de servir, de viver para Deus. De viver para Deus. Quais serão os resultados? Todos aqueles que o Senhor Deus preparou para as nossas vidas. Quais serão os feitos e as realizações? Absolutamente tudo aquilo que o Senhor Deus preparou para as nossas vidas. Tudo. E o que é esse tudo, Marco? O que é esse tudo? É nisso que as pessoas se perdem. Porque eu também tenho expectativas.
Eu também tenho ambições. Eu também estabeleço propósitos, metas. Como todo mundo. Como todo mundo. Tem gente que já está para morrer, está 50 anos orando por uma perna que até hoje não ficou boa. E já está para morrer, não esqueceu da perna ainda. Está quase indo, já está com, como se diz aí, o pé na cova já está ali. Mas tá, meu Deus, essa perna, meu irmão, Deus te carregou até aqui 70 anos, 80 anos. Você viveu. Você está preocupado com a perna que você queria que não tivesse um problema. Mas quem é que quer ter problema nessa vida? Ninguém quer. Os problemas vêm, eles surgem, as dificuldades vêm. Meu Deus, salva esta vida, Senhor, o meu filho, o marido, o pai. Deus te trouxe até aqui. Ele vai salvar todo aquele que ele se propõe a salvar. E a vida? Você está fazendo da sua vida só um lamento, só um choro, só um desespero, só uma reclamação daquilo que você não vê. E tudo que o Senhor Deus tem feito, realizado, apesar de todas as nossas limitações, egoísmos, ambições tolas. Nós precisamos repensar a nossa postura diante da realidade. Nós precisamos confrontar a nossa realidade com a palavra de Deus. E nós precisamos analisar a palavra de Deus por aquilo que ela se propõe a realizar. O ministério da reconciliação, a salvação das nossas almas. Se continuará pobre, cego, na cadeira de roda, se vai ficar rico, se vai ser curado. Essas questões são secundárias à verdade do que Deus revelou em comparação com a verdade daquilo que nos foi revelado, que é a salvação eterna, é a vida eterna. Devemos tomar muito cuidado com o que tentamos forçar na pregação, na mensagem, no Evangelho, porque nada na palavra de Deus garante que todos seremos curados. Ainda que todos fossem curados em algum momento, as pessoas voltam a adoecer e invariavelmente todos morrem. Então não é questão de você dizer que acredita ou não em cura, chame como quiser. A medicina é a arte da cura. Tem o curandeirismo, tem os curandeiros, tem os rezadores, os benzedores, tem os que oram, tem os que se dizem ministros da cura, tem quem fala de cura espiritual, mas invariavelmente o ser humano continua morrendo, porque nós somos mortais. Essa é uma condição humana. E a promessa de vida eterna é vida além da morte. Vida apesar da morte. Vida apesar da dor. Vida apesar da perda. Vida apesar da doença. Do contrário, as pessoas se deixam a levar por um posicionamento completamente neurótico e desequilibrado. Tem alguns que estão para morrer, sentiram aí a presença do ceifador, né? Ceifador não é a morte, ele é só o mensageiro da morte. Nas mitologias, na maneira como as pessoas tentam vislumbrar, que é um mistério também a morte. Né? As pessoas personificam. O apóstolo Paulo mesmo falou: onde está a morte? Ele desafiou a morte e morreu. Cortaram-lhe a cabeça. Deceparam a cabeça dele foi separada do corpo. Mas antes, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua força, o teu poder? Por quê? Porque ele acreditava, ele sabia que o Senhor Deus o ressuscitará. A morte não tem poder eterno sobre a vida daqueles que creem, sobre a vida daquele que está debaixo do ministério da graça, da reconciliação de Deus em Cristo Jesus. Não adianta tentar
infiltrar nas mentes das pessoas a ideia tola de que todo mundo vai ser curado, todo mundo vai ser rico. E quem vai limpar os quintais? Quem vai varrer as ruas? Quem vai cuidar das casas? Mas como? Vai ficar todo mundo rico e aí? Vão morrer de fome. Quem vai trabalhar? Quem vai produzir? Quem vai vender? Quem vai só tem rico? O raciocínio infantil, de coisa de criança, mentalidade de criança. Mentalidade de criancinha ali, primário, que não faz sentido, não se encaixa na realidade. Nunca se encaixou na realidade. Todos serão curados. Não, nesse momento, nesse mundo, nessa vida, não dá. E nunca foi prometido. Mas em Cristo Jesus nós temos a certeza de que as nossas feridas, as nossas enfermidades foram curadas. O nosso pecado foi perdoado, que o castigo que nos traz a paz, ou seja, a reconciliação com Deus, o preço para a nossa reconciliação, o preço para que nós pudéssemos viver eternamente diante do nosso Deus, recaiu sobre Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Se Deus, na sua infinita misericórdia, permite que pessoas sejam salvas da morte, sejam livradas da morte por um período, ganhem mais tempo neste mundo, ganhem mais tempo de vida, isso é uma decisão de Deus. Mas o ministério da reconciliação não tem compromisso com a insanidade, com o egoísmo, com a arrogância, com o ódio, com a intolerância. O ministério da reconciliação é sinônimo de consciência de que estávamos debaixo da mesma condenação eterna. E resgatados, libertados de tamanha opressão e ignorância, agora nós somos agentes da proclamação do ministério da salvação em Cristo Jesus. O mistério a nós confiado. Deus nos confiou. Deus nos confiou. Deus nos fez portadores de uma mensagem poderosa. Deus nos fez responsáveis pela proclamação, pela divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos fez aptos a vivermos de maneira que a mensagem de Cristo Jesus se sobressaia nas nossas vidas. Não me importando a posição social, a função, o poder, a autoridade, o domínio ou a riqueza. Importando a maneira como você se dispõe a servir esse Deus. A maneira como você se entrega sem garantias do resultado que você sonha, mas na certeza de que Deus cumprirá exatamente tudo aquilo que Ele se comprometeu a realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. E reconhecendo que nós não sabemos muita coisa. Quando o apóstolo fala aqui, não julgueis antes da hora, aguardai até que venha o Senhor. O Senhor Jesus trará à luz, ou seja, trará à tona o que está oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Somente na manifestação gloriosa de Cristo Jesus, é que tudo que está por baixo aí de todos esses movimentos, todas essas instituições, toda essa tagarelice, toda essa falação, todas essas verdades aí serão testadas e provadas pela glória do Senhor. Tudo que está oculto virá à luz, será revelado. O que nós precisamos cuidar é para que antecipadamente o Senhor já sonde os nossos corações e traga às nossas consciências aquilo que para nós ainda está oculto e é para nós, sobre nós, motivo de vergonha, desespero e aflição eterna, para que sejamos purificados de todo esse mal
e não sejamos envergonhados e surpreendidos no dia da vinda do Senhor. Não se preocupa com o fulanão. Não se preocupa com o fulaninho. Não se preocupa com aquele outro ou aquela outra. Ocupe-se. Ocupe-se em que sua vida seja um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso Deus. A fidelidade a Deus começa em nós, não pode depender de ninguém. Não pode depender do exemplo do outro, da vida do outro. Eu quero saber. Não, não precisa saber. Você precisa viver. Porque toda a verdade virá à tona. Tudo que Deus se comprometeu a realizar, Ele vai manifestar. O que nós não podemos, de maneira nenhuma, é correr o risco, sabendo de tudo isso, não vivermos de acordo com o que o Senhor Deus exige de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te traga paz e que Deus faça de você, de mim, de todos nós, fiéis mordomos, administradores da graça de Deus em vidas que tenham o propósito, o objetivo de glorificar o bom nome do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe e boa tarde.